Salve Maria, chame seus amigos para a gente participar juntos dessa live e juntos falarmos um pouco sobre alguns assuntos bem interessantes, tá bom? Chama aí a galera. O que seria essa engenharia social, né? E esse controle de comportamento? Hoje se fala muito, eu já falei muitas vezes, mas nunca me cansarei de falar, que se fala muito de doutrinação. Não deixa de ser verdade, mas não é uma verdade ainda totalmente completa, é um pouco incompleta. O que hoje há nas escolas, na grande mídia, na mídia quase que no geral, é uma tentativa de controle do comportamento. É uma hegemonia das ideias e um domínio da narrativa. Sendo bem concreto, o que que existe? Já há décadas estão tentando implantar comportamentos imorais, absurdos, totalmente sem noção, e tenta se colocar isso como algo normal. Como não se pode hipnotizar todo mundo, não se pode colocar um controle remoto para controlar as pessoas, através de técnicas de controle comportamental, de mensagens subliminares, né? Isso antes não era tão claro, mas hoje cada vez vai ficando mais claro que essas mensagens subliminares vão causando efeito nas pessoas. Por exemplo, quando você assiste um filme de violência, alguma reação dentro de você existe acerca daquela violência. Quando você assiste um filme onde tem beijos muito quentes, onde tem cenas imorais, o seu corpo, os seus hormônios reagem. Então, diante daquilo que é exposto, o seu corpo, os seus afetos, né, vão reagindo. E é como se, de alguma forma, ele fosse reproduzindo aquilo. Então, à medida que a mídia, nos filmes, telejornais, novelas, programas de humor e por aí vai, programas de bate-papo, né, seriados, vão lançando aquela ideia. Ideias pequenas. Eles não lançam de uma vez. Daqui a pouco tem uma coisa que você achava inadmissível, mas você começa a ouvir o debate sobre aquilo, você começa a ouvir muitas opiniões sobre aquilo, você começa a ver muitos filmes sobre aquilo, muitas séries, e vai sendo envolvente pela música, envolvente pela trama. Daqui a pouco você está pensando, não, mas isso não é tão mal, isso não é tão ruim, isso não é tão absurdo. Talvez eu seja preconceituoso, talvez eu seja uma pessoa um pouco ultrapassada, talvez eu esteja lá nos séculos passados e eu preciso evoluir. A gente vai começando até essa linha de raciocínio e começa a pensar de forma, olha a contradição, o paradoxal, né? Começa a pensar de forma irracional e achando que está sendo um gênio. Acontece isso com a ideologia de gênero, acontece isso com o aborto, aconteceu isso com o divórcio e acontece ainda. Está acontecendo isso em relação à pedofilia e o incesto. Está acontecendo isso em relação à liberação das drogas. Ou seja, em nome de uma evolução, em nome de uma liberdade, vai se colocando nas escolas, nas universidades, nas faculdades, nos cursinhos, nas leis, na grande mídia, valores que na verdade são antivalores que destroem de fato a família. Lembra que o professor Olavo de Carvalho falava uma vez? O seguinte: na verdade eles não querem destruir todas as famílias, né? Essas pessoas que estão aí em relação ao marxismo, em relação ao comunismo, na verdade eles querem destruir a família dos outros.
Porque a família dele, se você olhar a linhagem, ela permanece. Ou seja, eles querem destruir qual família? A família dos outros. Então tenhamos cuidado, porque muitas vezes nós somos como papagaios, que vamos só repetindo o que nós escutamos nos jornais, o que nós assistimos das opiniões de alguns artistas, né? E vamos tendo como verdade absoluta. E nós jogamos fora os verdadeiros valores, temos preguiça de estudar, preguiça de pesquisar e de aprofundar os assuntos. Então nós vamos ser como fantoches, marionetes, né? Abracei para Viviane Salles, que Deus abençoe, boa noite. Então pense nisso, em especial nesse período, não se deixe controlar pela grande mídia, tá bom? Tenha bem atenção. Vá lá, investigue a verdade. Não seja alguém que é acorrentado, como um cachorrinho na coleira. Tenha muito cuidado. E pare de ficar brigando no Face por causa de política. Isso é perca de tempo, certo? Ficar brigando e... Uma coisa é dialogar, outra coisa é estar se xingando igual pessoas que nem cérebro têm, né? As pessoas ficam se degladiando, se xingando por conta de político A, B ou C. Vamos ajudar o outro, mostrar a verdade, tentar convencer, usar argumentos, fatos, mas não esse joguinho de diz uma coisa, outro diz outra, o outro esculhamba, aí o outro devolve, e no lugar de se estar debatendo um assunto, acaba se só xingando o outro e não chega a lugar nenhum. Isso é imbecilidade, né? Isso não leva a lugar nenhum. Só leva ao nível mais baixo, né? Que a gente pode chegar, ao nível animalesco. E uma animalidade, se é que existe essa palavra, né? Totalmente irracional. Um abraço aí pro meu amigo Francisco Ribamar. Que Deus abençoe sua vida, tá bom, irmão? Deus te abençoe poderosamente. Depois manda um oi aí lá no WhatsApp, tá bom? Pra gente conversar um pouco. Olha aí, então fica esse o recado. Esse final de semana não vá se embriagar, não vá vender seu voto, não vá criar confusão, não vá se exibir. Vamos com muita humildade. Se você já aí tem os seus candidatos e sabe que eles têm valores. Quando eu falo valores, não é esses valores não, viu? Porque é vergonhoso um cristão, vergonhoso mesmo, um cristão que só pensa no money. Não é que dinheiro é maldito não, claro que não. Mas muitas vezes nós voltamos pensando em quê? Só na parte econômica do país. E esquecemos aqueles que aprovam o gênero, aborto, que são a favor da liberação das drogas, a favor de tantas outras aberrações, e a gente acha isso super normal. Tenhamos muito cuidado. A gente se acostuma a votar pensando só no lado econômico. Isso é idolatria. Nós estamos adorando o Deus falso, Mamon. Mateus 6,24 fala que nós não podemos servir a dois senhores, ou a Deus ou ao Mamon. E quantos, infelizmente, no Brasil têm servido a Mamon, têm servido ao dinheiro, pensando nos seus próprios interesses e não no bem, no bem maior. O bem maior é a família, o bem maior é uma verdadeira educação onde o seu filho, a sua filha não vai aprender esculhambações na escola, não vai aprender imoralidades na escola, não vai aprender totalmente coisas enviesadas, mentiras, desinformação, manipulação. Não, nada disso. Então tenhamos cuidado. O nosso voto não pode ser colocado no lixo, ele tem muito valor. E esse muito valor, cuidado, alguém oferece 100 reais, 200, 500, R$ 1.000, não venda. E também, repito, não vote em alguém pautado em interesses somente econômicos. Veja se essa pessoa é contra o aborto, contra o gênero e contra todo tipo de imundície. A gente só fala em corrupção. A pior corrupção é a corrupção da alma, é a corrupção da inteligência, é a corrupção do nosso interior. Não é só corrupção financeira, não. Essa corrupção financeira é consequência dessa corrupção interior, certo? Então tenhamos cuidado. A gente vai endurecendo o coração, fechando,
porque a gente só pensa, infelizmente, nos nossos meros interesses, nos nossos meros prazeres. Um abraço.